Os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eu farei a leitura do verso 1 ao verso 20. Mateus, capítulo 15, verso 1 ao verso 20. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar? Querido Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, com temor e tremor, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos absorver este ensino, esta reflexão na Tua palavra, Senhor. Abençoa a minha vida e a vida de todos os irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vivemos dias em que muitas pessoas se preocupam ou valorizam a aparência. Valorizam o exterior, aquilo que aparece. Muitas pessoas estão valorizando roupas, costumes, status. E nos dias de Jesus não era diferente. Muitas pessoas faziam exatamente a mesma coisa. E assim como os fariseus, eles estavam preocupados
com os costumes dos homens, mais do que a palavra de Deus, do que obedecer a Deus, do que realmente temer a Deus, do que realmente adorar a Deus, louvar a Deus. Mas Jesus mostra então aqui nesse texto o que realmente contamina o homem. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite. O que realmente contamina o homem? Jesus diz então que o que verdadeiramente contamina a alma do homem, contamina o coração, a mente do homem, é aquilo que sai da nossa boca, não aquilo que entra na nossa boca. E esse texto ele mostra o contraste entre os costumes humanos, a tradição humana e o mandamento de Deus. E o que realmente torna puro ou impuro o ser humano diante do Senhor. Certo pregador, ele toma um copo em suas mãos, e esse copo era um copo muito brilhante. Por fora ele estava maravilhosamente limpo, mas quando ele mostra o interior do copo, estava todo sujo, cheio de sujeiras. E então ele pergunta ao povo: quem tomaria água neste copo? E ninguém respondeu sim, que tomaria água dentro daquele copo. E então ele aplica dizendo: assim é o homem, que se preocupa apenas com a aparência. Aos olhos dos outros parece limpo, mas diante de Deus está contaminado. O que contamina é o que sai de dentro. E é o que realmente muitas pessoas estão vivendo hoje em nossos dias. E não digo que a parte exterior não seja importante. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, você deve se apresentar ali bem. Mas o que Jesus estava criticando aqueles fariseus e escribas vocês estão tão preocupados com isso? Vocês estão tão preocupados com o exterior e não estão preocupados com o interior, com a alma, com o coração, com a mente. E é isso que Jesus os critica. Assim eram os fariseus, mãos lavadas, mas corações maldosos. Eles se apresentavam diante das pessoas limpos, purificados, mas o coração impuros, o coração maldoso, cheio de maldade, terrível, cheio de sujeira, como aquele copo da ilustração, cheio de sujeiras. Em primeiro lugar, costumes de homens não podem substituir a palavra de Deus. Do versículo 1 ao versículo 6, eles estão então denunciando, acusando os discípulos para Jesus. Olha, está vendo? Eles estão quebrando as regras, pois eles comem sem lavar as mãos. E o judeu naqueles dias, eles tomavam um grande cuidado, um cuidado grande, extremo. Se eles saíam às ruas, voltavam para os seus lares, trocava-se a veste, eles tomavam um banho, tudo tinha que ser impecável. Lavavam as mãos, quase que a todo momento, a todo instante, não que isso não seja importante. Eles lavavam seus utensílios domésticos, lavavam seus pratos, seus vasos, seus jarros, tudo ali nos mínimos detalhes. E quanto a isso, Jesus não estava os criticando. Mas quando eles disseram que o interior dos seus discípulos precisava ser limpo, e então Jesus disse: vocês estão tão preocupados com o que aparece,
mas não estão preocupados com o interior, com o coração. E Jesus responde com outra pergunta: e vós, que transgredis o mandamento de Deus, honra ao teu pai e à tua mãe. Ali eles tinham uma lei que se chamava lei de Corbã. Então eles tinham todos os seus bens, as suas posses, o seu dinheiro, e então eles confiscavam tudo ali para o templo. Eles anotavam ali tudo para o templo, tudo para Deus, entre aspas, tudo para não atender aos seus pais. E então quando os pais deles chegavam e diziam: filhos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de auxílio, e então eles se esquivavam: olha, é tudo do Senhor, está tudo no templo, os nossos bens, e então nós não temos essa obrigação, nós não conseguimos isso. E Jesus então os critica diante disso: vocês estão deixando os seus pais, vocês estão deixando de honrar os seus pais por costumes de homens. Antes honrar pai e mãe e respeitá-los, do que seguir as suas leis humanas, o homem. E Jesus também diz: e esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, versículo 6. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vocês não estão seguindo a palavra de Deus. Vocês não estão agradando a Deus. Vocês não estão obedecendo à vontade de Deus fazendo isso. Agora eles queriam acusar os discípulos de comer sem lavar as mãos, mas eles mesmos estavam mais sujos, podres, cheios de intemperança, cheios de podridão. Jesus então fala a eles que o problema era a tradição cerimonial da lavagem das mãos. Eles tinham uma grande preocupação com aquilo que aparece, mas não tinham nenhuma preocupação com aquilo que não aparece, com aquilo que é o interior. Queridos irmãos, muitas vezes nós corremos esse risco de darmos maior valor aos costumes de homens, às regras humanas, aos rituais humanos, do que a essência da fé, do que a obediência a Deus, do que a obediência à palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que aparece. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar apresentável, eu tenho que fazer para aparecer, mas não estamos preocupados com o que está dentro, que é o principal. O principal diante de Deus não é a aparência, não é aquilo que aparece, mas é por dentro, o nosso coração, a nossa mente. Muitas vezes criamos desculpas religiosas, desculpas de costumes de homens, para não obedecermos claramente a Deus. E se fazemos isso, estamos à mesma semelhança dos fariseus. Se nós darmos maior valor àquilo que não está na palavra de Deus, mas é costumes de homens, tradições humanas, rituais, costumes, nós não estamos agradando a Deus, nós estamos agradando a homens, a nós mesmos. Em segundo lugar, Deus não aceita apenas adoração externa. Olha o que diz no versículo 7 a 11. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito.
dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Podemos considerar que eles estavam adorando, que eles estavam cantando, que eles estavam louvando, eles estavam no templo a todo momento, a todo instante, mas o seu coração estava longe, muito longe, de realmente agradar a Deus. É como diz um ditado popular: é o crente girafa. O corpo está dentro, mas a cabeça está fora. Então o corpo está dentro da igreja, mas a cabeça está fora de Deus. A mente está distante do Senhor. Jesus então diz que o culto de aparências não agrada a Deus. Cantar, tocar, louvar, adorar, tudo isso faz parte do culto a Deus. Mas se não for verdadeiramente, não passa desse teto. Se não for com o coração cristão, com o coração adorador, colocando-se à disposição do Senhor, não passa destas paredes. Tem que colocar-se na presença do Senhor. Tem que adorar a Deus, como diz a palavra do Senhor, em espírito e em verdade. Sincero, com honestidade. Dizer: Senhor, eu sou pobre e pecador, aceita o meu louvor. Sê propício a mim, pecador. Aceita o meu louvor, aceita a minha adoração. Que chegue até o teu trono de graça, como um aroma suave diante da tua presença. Molda o meu louvor, de um coração sincero, de um coração contrito, diante da presença de Deus. Adoração verdadeira vem de um coração sincero, não de um coração cheio de costumes de homens. E era isso que eles estavam fazendo. Eles adoravam a Deus, mas não passavam das paredes, porque o seu coração estava distante de mim. Como diz também em muitos textos da palavra de Deus, este povo mata 1000 touros, 1000 carneiros, mas não chega na minha presença, porque as suas mãos estão sujas, suas mãos estão podres diante de Deus. Então o nosso coração deve ser um coração sincero, deve ser um coração contrito. Senhor, aceita o meu louvor, aceita a minha adoração, com um coração contrito diante da sua presença, em espírito e em verdade, não para homens, mas para o Senhor. Aceita, Senhor. No versículo 10 e 11 diz: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então Jesus diz que do teu interior fluirão rios de água viva. Do meu interior, do teu interior. A partir do momento que nós nos colocamos na presença de Deus, na presença do Senhor: Senhor, usa-me, toca-me, unge-me, muda o meu coração, transforma o meu coração diante da tua presença, pois eu quero te adorar em espírito e em verdade. Chegue até o teu trono o meu louvor, a minha adoração, a minha vida. Em terceiro e último lugar, o verdadeiro problema está no coração do homem. Versículo 12 ao 20. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Se escandalizaram mesmo, foram todos embora.
Eu imagino ali no texto, porque eles ficaram sem palavras, sem ação, sem atitudes. E Jesus respondeu, versículo 13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. E todos aqueles que os acompanham, é como cegos, um puxando o outro, vai cair no barranco. Então eles vão cair, eles vão deslizar no barranco, porque eles são cegos, cegos espirituais. Eles não entendem, eles não vão entender a palavra de Deus. A verdadeira contaminação vem de dentro. Olha o que diz no versículo 19: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Na pergunta de Pedro, dizendo aqui, explica-nos a parábola. Vocês também não entenderam? O fato de nós comermos sem lavar as mãos, muitas vezes, não é o que contamina diante de Deus. Não é aquilo que vai trazer a diferença do relacionamento seu com Deus, mas aquilo que sai dos nossos corações. E é isso que é transformado, é isso que é renovado em Cristo. Somente Cristo Jesus nos nossos corações pode haver transformação, pode haver renovo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas que ficaram para trás são passadas, ficaram para trás. É uma nova criação, é um novo homem, é uma nova mulher diante do Senhor. Essa semana mesmo eu ouvi 2 pessoas me falando isso. Nossa, Lucas, o que realmente transforma o coração de uma pessoa é Cristo. E eu falei, exatamente. A pessoa pode ser rica, pode ser pobre, pode ser alta, pode ser baixa. Se ela não tem Cristo no seu coração, ela não é completa. Ela não é completa. Ela pode ser de qualquer tribo, língua ou nação. Se ela não tiver Cristo no seu coração, ela não é completa. E nós que temos Cristo em nossos corações, nós somos completos. Nós somos alegres, nós somos um povo feliz, um povo muito abençoado por Deus. Mesmo diante dos problemas, das adversidades, nós nos lembramos que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Não basta mudar o exterior, precisamos de um coração novo, que só Cristo pode nos dar. Só Cristo pode transformar os nossos corações. Assim como diz em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um coração de carne, retirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, um coração transformado, renovado, restaurado em Cristo. Os fariseus queriam demonstrar bondade, mas por dentro eram cheios de maldade, tinham pensamentos maldosos. Mateus 23, 23 ao 28, olha o que Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Tudo se completa. E diz mais: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Passa até o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, o mais importante, irmãos, é o interior. Se o interior estiver limpo, o exterior também estará. Não basta apenas cuidarmos da aparência se o interior estiver poluído, como um rio poluído. Pois do nosso interior não fluirão rios de água viva, se o nosso rio interior estiver poluído, estiver sujo. Limpar e arejar a mente e o coração é a melhor maneira de alegrar a vida. E quem pode realizar isso é Jesus Cristo. Realmente, entrega o teu coração, entrega o teu caminho, entrega a tua mente a Cristo. Somente Ele pode purificar o teu coração. Concluindo, irmãos, Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como aplicação para as nossas vidas, coloque a palavra de Deus acima dos costumes humanos, dos rituais humanos. Coloque a palavra de Deus. Ela é a tua melhor espada. Ela é o teu melhor alimento. Examine tudo à luz da palavra de Deus. Examine tudo à luz da palavra de Deus. 2. Adore a Deus de coração, não só de boca. Que o nosso culto a Deus, o meu culto, o teu culto, o nosso culto, seja um culto verdadeiro, em espírito e em verdade. Corações sinceros, contritos, dizendo: Senhor, eu sou pobre pecador, sê propício a mim. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, ilumina a minha vida, e que o nosso louvor chegue até a tua presença. Número 3, vigie o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Assim como o salmista Davi orou ao Senhor e disse: Senhor, concede a mim um coração puro. Dá-me um coração puro e um espírito inabalável. Dá-me um coração sincero diante da tua presença. O exterior pode enganar, mas Deus vê o coração. Nós podemos até enganar os olhos dos homens, mas de Deus não. Deus, eu e você não engana. E que o nosso coração esteja disposto, esteja entregue a Cristo. Hoje Deus nos chama para sermos limpos, não apenas por fora, mas muito mais por dentro. Deixe Cristo purificar o teu coração. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.